Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. Nós vamos falar nesse instante. Você não esqueça de deixar o seu like. O seu like é de suma importância para manter o canal ativo. Também, você fazendo isso, você abençoa o canal de forma progressiva. E você fazendo os seus compartilhamentos, compartilhando nas suas redes sociais, você alcança outras vidas. E você comentando também aumenta a nossa responsabilidade. Então, o tema nesse momento que nós vamos estudar é algo fascinante. É algo que Jesus falou e muitas vezes as pessoas não têm entendido quando ele disse: curai os enfermos. Então vem a questão: o que foi que Jesus quis dizer com esta frase? Infelizmente, algo que ele falou há muitos anos, que ele fez com toda simplicidade, com toda veracidade e responsabilidade, tem sido distorcido, tem sido transformado em comércio. E muitos já se enriqueceram e continuam se enriquecendo ilicitamente usando esta frase, este versículo. Observe que a saúde tem sido disputado, ou melhor, tem sido disputado a cada palmo, a cada instante, a cada segundo da nossa vida aqui na Terra. Ao abrir as redes sociais, ofertas de medicamentos a cada segundo. Isso aí é incontestável, mas também não podemos criminalizar, porque às vezes ela é útil. Ela tem trazido para nós paliativo, sustentabilidade. Então são informações maravilhosas, mas lamentavelmente muitos aproveitadores têm transformado esta frase em balcões de negócio. Quando o assunto é saúde, aí aparecem os charlatões. E hoje, se não bastasse, aqueles que ainda usam a Bíblia Sagrada como uma forma de atrair as pessoas que estão assim desesperadas, querendo um alívio, uma ajuda. Então nós observamos uma coisa, que vem a questão: a cura divina é bíblica? Jesus ainda cura hoje? Porque muitos cristãos não são curados? São essas perguntas que têm surgido a cada momento e têm deixado muitas pessoas confundidas. Mas uma coisa nós devemos prestar bem atenção. Em primeiro lugar, a Bíblia ela é enfática quando afirma em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Ele continua do mesmo jeito que ele começou a história em relacionamento com o homem. Em segundo lugar, a cura divina é bíblica. Foi Deus que falou para Moisés e Moisés para o povo. Em Êxodo 15, 26, ele disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, veja bem que é uma reivindicação, é condicional. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Estas foram palavras do nosso grandioso Deus. Então, em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada afirma que a cura divina está incluída na obra expiatória de Jesus. E o profeta Isaías, ele foi bem claro quando ele disse no versículo 6 do capítulo 53, o versículo 4 e o 5, ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é claro isso aí. Em quarto lugar, devemos ter ciência da origem das enfermidades. Pela palavra de Deus,
Nós entendemos que as enfermidades alcançou o gênero humano depois da queda. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19. No capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, quando Deus falou, multiplicarei grandemente a tua dor, é uma forma do verbo hebraico que quer dizer lesar, perturbar, afligir, deixar inquieto, entendeu? Este termo refere-se tanto à dor física quanto à dor emocional. Deus criou o homem perfeito, reto, conforme Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Mas o pecado transtornou o gênero humano, a raça humana, e trazendo esse desgaste. Acertou o homem cheio. O homem foi atingido fisicamente. O homem ficou vulnerável à idade e até à morte. Foi atingido moralmente. Passou a praticar coisas vergonhosas e espiritualmente afastou-se de Deus, perdendo assim a comunhão com o nosso Criador. É importante considerar que as enfermidades e sofrimento vieram fazer parte da nossa vida por causa do pecado. Isso é importante. Não podemos negar isso. Mas também precisamos saber que nem toda enfermidade ou sofrimento é causado diretamente pelo pecado. Parece uma loucura, mas como podemos entender isso? Para um melhor entendimento, precisamos fazer uma análise minuciosa para não sermos surpreendidos, não sermos enganados. Em primeiro lugar, já vimos que as enfermidades são retribuição pelo pecado. Veja o que disse o salmista Davi no Salmo 38, versículo 3, todo mundo sabe decorado. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, da ira, do furor de Deus, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. O salmista entendia que isso era fruto do pecado. Em segundo lugar, devemos também saber que há enfermidades ou doenças que são causadas por demônios. Está escrito em Lucas, capítulo 13, versículo 11, que diz que eis que estava ali uma mulher, aquela mulher que tem um espírito de enfermidade. Ela andava 18 anos, curvada, de modo que não podia se endireitar-se. Então até o dia que Jesus foi lá e tocou, e ela se endireitou. Mas também há doenças que são causadas através do nosso comportamento, da nossa forma de viver, não só de alimentar-se, dormir pouco, comer demasiadamente, não saber o que pode comer, porque hoje há uma dificuldade para o diabético se alimentar. Mas a própria ciência, a medicina ensina que não é a quantidade exagerada, mas é aquela quantidade pequena em que o percentual de insulina do seu corpo possa resolver o problema sem causar outro problema. Então, neste caso, não é disciplina por parte de Deus, nem são provocadas também por demônios. Simplesmente, se não cuidarmos do nosso corpo, o templo do Espírito Santo, não ter uma disciplina na alimentação, nos hábitos naturais, a saúde do nosso corpo, nós vamos ficar vulneráveis e somos culpados por causa disso. É ter cuidado, dormir bem, se alimentar bem. Não é a quantidade, não, mas é o modo que se alimentamos. Muitos se apegam no Salmo 91, que diz que Deus prometeu nos guardar de todos os males. Isso é verdade. Mas também esquecem que Jesus citou em Mateus 4 e 7, o Antigo Testamento, usando Deuteronômio 6,16, que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Ele nos guarda, mas também não devemos subestimar, tentar o Senhor nosso Deus. Então, o simples fato de estarmos no mundo faz com que estejamos sujeitos às enfermidades. Portanto, devemos viver uma vida de precaução, de cuidado. O fato de sermos servos de Deus, não estamos imunes às doenças. Quantos servos de Deus, fiéis, partiram desta vida
acometido pela Covid-19, por esta peste que alcançou o mundo. Há ainda enfermidades que Deus permite em nossas vidas para que sejamos, o quê? De alguma forma, amadurecidos. Você entende isso? Deus permite para nos amadurecer. É uma forma de nos controlar, de nos levar perto do redil. Elas não são resultados de pecados, mas Deus as permite para um fim proveitoso. É difícil aceitar isso, mas é verdade. Deus permitir que a enfermidade venha a mim para me moldar. Veja o que o Senhor Jesus falou de doenças para a glória de Deus. Isto é, elas foram, ou seja, não foram provocadas pelo homem. Quando ele disse para aquele cego, porque muitas foi permitida por Deus para depois serem expulsas pelo poder divino com o objetivo de produzir acréscimo à nossa fé, como ocorreu com o cego de nascença, escrito em João capítulo 9, versículo 1 a 3. Uma coisa muito importante para nós é saber como se procede à cura divina. Se não atentarmos para este detalhe, podemos sermos confundidos. Ele disse, quando alguém pecou, perguntou, mas quem pecou? Foram os seus pais? Ele disse, nem os seus pais, nem eles pecaram. Nem ele pecou, melhor dizendo. Mas para que o nome do Senhor fosse glorificado e se manifestasse a glória de Deus. Em primeiro lugar, para não sermos confundidos, devemos ter ciência que quem cura é sempre Deus. Mas como entender o que Jesus disse? Curai os enfermos. Em Mateus capítulo 10 e versículo 8. Jesus diz, curai os enfermos, mas quem cura é Deus. Como entender? Curar os enfermos, quando ele disse, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Jesus não estava dizendo que temos em nós mesmos o poder de curar. Absolutamente não. A Bíblia diz que Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo quando ele viveu aqui na terra. Em Atos capítulo 10, versículo 38, é um versículo conhecidíssimo que diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem a todos e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus precisou do Espírito Santo. Então, se expulsamos demônios e os enfermos são curados quando oramos, impondo as mãos sobre eles, devemos ter em nossa mente que é tão somente pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, como ele prometeu em Marcos 16, 17, 18, que estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Outra coisa importantíssima que devemos saber, que nem todos são curados. Há gente que faz aquela propagação, que tem alguma coisa errada, nem todos são curados. O profeta Eliseu ficou na história, um grande homem de Deus, mas ele morreu doente e não foi curado, segundo Reis, capítulo 13, versículo 18. O mesmo aconteceu com aqueles que estavam perto de Jesus. Nem todos foram curados, meus irmãos. Leia em Marcos capítulo 6, versículo 5. Então alguém acha que eu tenho que ir para a igreja para ser curado. Não, Jesus cura quem ele quer. Porque a cura tem que ser para a glória dele. Em terceiro lugar, a cura pode vir pela oração do próprio enfermo, também pela imposição de mãos e a intercessão de outros irmãos, ou pela oração acompanhada de unção com óleo, que é símbolo do Espírito Santo. A cura pode vir. É preciso que tanto quem intercede, quem ora, como quem quer ser curado, tenha fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Em Marcos capítulo 5, versículo 34. Ela creu, ela disse tão somente. Eu não preciso disso.
é estandalhaço, não tão somente o tocar. Então, meus queridos irmãos, os sinais não foram extintos, como dizem os cessacionistas, que ficaram para trás, é porque eles não conhecem um palmo do nariz da obra do Espírito Santo implícita na sua palavra. Conhecem apenas as teorias das grandes faculdades, que todo conhecimento que nós adquirimos de forma acadêmica nos leva a falar ao povo, e esta fala vem até na porta da alma, que é o ouvido. E quem leva para o coração é o Espírito Santo. Se não tivermos a unção do Espírito Santo, as cátedras não vão servir de nada. Então, eles não foram extintos. Se diminuíram, é culpa nossa e não de Deus. Ele mesmo falou, os sinais seguirão os que creem. Então, a cura divina é bíblica, mas também depende muito da manutenção do nosso templo, que é o templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a você e a sua família, o seu ministério, a sua igreja, o seu pastor. Abençoe de forma geral. Você que é pastor, abençoe o seu ministério e a sua igreja. Não deixe de comentar. Não deixe de deixar o seu like. Não deixe de compartilhar. Leve esta palavra para outras pessoas. Vamos dar de graça aquilo que de graça recebemos. Que Deus abençoe, que Deus ajude e até a próxima, se Deus permitir. Amém.